Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 21 do livro O Poder da Intercessão de Vanice Milhomes, e este capítulo vai ser dividido em 3 partes. O capítulo intitulado é Aspectos Práticos. Tendo analisado vastamente o ensino bíblico sobre os diversos aspectos da intercessão, iremos agora abordar várias áreas práticas como a formação de grupos de intercessão, um plano e preparo para a intercessão. Grupos de intercessão. Um dos métodos mais efetivos de intercessão é orar em pequenos grupos. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 20, aqui é salientado. Primeiro, a concordância dentro do grupo, dentro da igreja necessária a liberar o poder de ligar e desligar, proibir e permitir. Primeiramente, é necessário acerto no meio dos intercessores. Estes devem estar em harmonia. Concordar é juntos fazerem uma sinfonia. Sinfonia é quando todos os instrumentos tocam em harmonia. A força de um grupo de intercessão depende do viver em harmonia com os membros do corpo e com o cabeça, Cristo. Segundo esta concordância, resulta nas respostas de Deus e Jesus está presente garantindo vitória. Reunir-se no nome de Jesus é estar consciente do seu senhorio. Ali, ele está presente, trazendo sua concordância através do Espírito Santo. Essa concordância pelo Senhor, o Espírito ligará de fato na terra e no céu e também desligará. A concordância, pois, na intercessão é sobrenatural e traz resultados sobrenaturais. Sugestões para a formação de grupos de intercessão dentro desse espírito. Tamanho do grupo, de 3 ou 4 e nunca mais do que isso. Um líder deve ser indicado que conduzirá os demais nos passos que seguem. O líder ora pedindo direção do Senhor sobre o que devem orar. Isso deverá ser precedido de um tempo em simples adoração. Então, ele pede aos parceiros para esperarem quietamente em Deus por um tempo, na expectativa do Espírito trazer um peso de intercessão. Depois de uns 2 ou 3 minutos, o líder pedirá que compartilhe o que o Senhor colocou em seu coração para que se ore. Alistarão os assuntos na ordem de importância. O grupo vai esperar em Deus para receber direção de como deve orar sobre as questões em pauta. Esse tempo de espera deve se prolongar por uns 5 minutos. Trarão um item só. Agora, cada um compartilha as impressões dadas pelo Senhor quanto ao assunto. Lembrem-se, um assunto de cada vez. Um pode ter recebido um texto bíblico que dará luz e direção. Um pouco pode ter recebido uma frase, uma profecia. Outro pode ter apenas uma palavra que deve ser dita. Outro, um quadro ou visão. O líder sintetiza as coisas ditas que parecem ser relevantes ao assunto de oração e indica a direção a ser seguida. Agora, o grupo deve orar com todo fervor, de acordo com a orientação. Logo, o grupo estará orando sob a unção do Espírito Santo até perceber que estão estabelecida e o cetro de Deus foi levantado no trono. Haverá um testemunho de liderança do Espírito. Todo o grupo expressará sua forte concordância. Ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Para cada assunto, proceder-se-á do mesmo modo. 1. Esperar em Deus por direção. 2. Compartilhar do que foi recebido. 3. Direção do líder. 4. Oração fervorosa sobre o assunto, com plena convicção de que está feito. Orar em grupos pequenos é muito bom. Muitos que têm dificuldade em orar sozinho, fluem nos pequenos grupos, para além de ser mais fácil por causa da comunhão e mútuo encorajamento. Há o princípio de concordância e é estudado no livro Tipos de Oração e aqui mencionado. Os princípios aqui analisados podem ser aplicados a grupos maiores. Chamamos, porém, a atenção para a necessidade dos grupos de intercessão estarem em plena submissão ao pastor pelos seguintes motivos: para que sejam fortalecidos, sustentados e instruídos. A intercessão será uma função do corpo, um ministério de todo o corpo. Isso evitará que os grupos de intercessão se transformem em clubes voltados para si mesmo, mas estarão ligados à congregação como um todo.
levando os assuntos de intercessão ao pastor, poderão receber confirmação e orientação. Sua submissão e obediência à liderança escolhida por Deus a ajudá-los a permanecerem livres de qualquer espírito de independência ou orgulho. Tiago, capítulo 4, verso 6 e 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. A cidade deve encher-se de pequenos grupos de intercessão nos lares e grandes grupos nos templos. Isso trará o derramar do Espírito Santo. Plano de intercessão. Todo intercessor deve ter um plano de intercessão sob a orientação do Espírito de Deus. Há assuntos, porém, que não podem estar fora desse plano. O importante é ser guiado pelo Espírito a orar a perfeita vontade do Pai em cada uma das situações. A consistência do plano. Abordaremos 8 aspectos de vital importância que demandam nossa constante atenção a fim de motivar cada intercessor que estuda este livro a fazer seu plano de intercessão, dando-lhes a flexibilidade necessária de acordo com a direção que vai recebendo em oração. Torna-se imprescindível que o plano seja consistente e abrangente, envolvendo os assuntos que devem ser constante alvo de oração por parte do povo de Deus. Com toda oração, deve ser respaldada pela palavra. Insistimos em que haja um texto bíblico, pelo menos, para cada assunto a ser alvo de intercessão. Isso tanto nos fortalece diante de Deus, porque vamos a Ele levando Sua palavra, como nos ajuda a lutar contra os bombardeios de dúvidas e de desânimo que o inimigo tenta trazer à sua mente. Mencionaremos os assuntos mais importantes com sugestões de textos ou orações baseadas na Bíblia. Todas quantas aparecem neste livro são extraídas de Orando a Palavra de nossa autoria. Número 1. A família. A intercessão pela família está dentro da área de autoridade de cada um, o que favorece o uso da fé pessoal e a aplicação das promessas. Você poderá selecionar promessas que serão usadas na intercessão pela experiência do novo nascimento de todos os membros da família, como Atos capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, verso 3. Quanto às outras áreas da vida cristã, todas as promessas que se aplicam a você, aplicam-se também a eles. Um modelo de oração pode ser encontrado na página 279. 2. A igreja local e o pastor. A igreja local é a segunda família com as necessidades ainda maiores. Para além dos assuntos de intercessão que surgem cada semana, há um chamado a sustentar-se o pastor e a liderança da igreja através da oração. Seja para eles o que Ur e Arão foram para Moisés, sustentando seus braços na hora da peleja. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nelas. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Êxodo, capítulo 17, do verso 11 ao 13. Aqui está um belo quadro do ministério de sustentação que cada crente deve ter em relação ao seu pastor, de um modo especial e extensivo à liderança da igreja local. Amaleque é um tipo de Satanás. O pastor é ungido de Deus para cuidar do rebanho e orientar as batalhas, mas ele precisa de ter as mãos sustentadas, porque se cansam nas prolongadas lutas para preservar o rebanho e a sua própria vida. Ur e Arão são retratos do tipo de intercessor que precisamos em cada congregação. As maiores investidas do inimigo na igreja são contra o pastor. Logo, quem mais precisa da intercessão é ele e sua família. E aqui vai um exemplo de oração por pastores e obreiros em geral. Licença, pessoal. Por pastores e obreiros em geral.
Pai, em nome de Jesus, oramos e confessamos que o Espírito do Senhor está sobre, entre parênteses, citar o nome do obreiro, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Oramos para que, à medida que teu espírito está sobre, aí diz o nome, né? Seu entendimento seja fortalecido, pois os tens ungido e equipados para pregar o evangelho ao pobre, quebrantando e aflito. Tu o enviastes para curar os corações quebrantados, proclamar libertação ao cativo físico e espiritual e abrir a porta das prisões dos cativos. Fulano será chamado sacerdote do Senhor. O povo se referirá a ele como um ministro de Deus. Oramos e cremos que nenhuma arma forjada contra Fulano prosperará e que toda língua que se levanta contra ele será reprovada. Oramos para que Fulano prospere abundantemente, Senhor, física e espiritual e financeiramente. Oramos para que Fulano mantenha o padrão das sãs palavras, ensinando-as com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Senhor, guarda Fulano e conserva com amor a preciosa e excelente verdade que lhe foi confiada pelo Espírito Santo, que é residente nele. Nós oramos e cremos que em todo o tempo Fulano receberá a palavra com liberdade e no abrir da sua boca essa palavra saia com ousadia e o evangelho alcance as pessoas. Louvamos-te pelo fortalecimento sobrenatural que lhes darás em tempos de necessidade. Confessamos que permaneceremos por trás de Fulano, sustentando com nossas orações. Só diremos o que servirá para a edificação. Só diremos o que servirá para a edificação de Fulano. Não nos permitiremos julgá-lo ou criticá-lo, mas continuaremos a interceder por ele e a falar e pedir bênçãos para ele em nome de Jesus. Agradecemos-te por tua mão que estará sempre presente na vida de Fulano e ele ouvirá a tua voz e será guiado pelo teu Espírito. Aleluia. Referências bíblicas. Isaías capítulo 11, verso 23, Efésios 6, verso 19 e 20, Isaías 61, verso 1 e 6, 1 Pedro capítulo 3, verso 12, Isaías 54, verso 17, Romanos capítulo 8, verso 14, Romanos 14, verso 16, 2 Timóteo capítulo 1, verso 13 e 14. Nota: a esta oração acrescente a de Efésios capítulo 1, do 17 ao 20. Agora orar pelo perdido. Tenho sua lista com os nomes... É o número 3. Pelo perdido. Tenha sua lista com os nomes das pessoas que Deus tem colocado em seu coração de um modo especial. Recomece a orar a palavra sobre ela. Para além disso, somos chamados como canais de salvação para o mundo todo. E aqui segue um exemplo de oração. Salvação geral. Pai, tu dizes na tua palavra: antes que tudo, exorto que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Agora, portanto, trazemos diante de ti, neste dia, os pedidos deste mundo, cada homem, cada mulher, cada criança daqui e dos lugares mais distantes da terra. Enquanto intercedemos, usamos nossa fé, crendo que milhares neste dia terão a oportunidade de ouvir a tua palavra, serem por ti conduzidos ao arrependimento e ao tornar Jesus o seu Senhor. E sobre cada um que terá essa oportunidade, Satanás, amarramos o espírito de cegueira e libertamos os que ouvirão a palavra de tuas cadeias em nome de Jesus. Ordenamos em nome de Jesus que solte todos aqueles que têm a oportunidade de tornar Jesus o Senhor de sua vida. Comandamos a todo espírito de cegueira espiritual, de incredulidade, idolatria e ocultismo, que solte essas vidas no nome de Jesus. Confessamos que aqueles que não tiverem notícias de Jesus o verão. Os que não tinham ouvido a respeito dele compreenderão. E que eles serão libertos do laço do diabo, por quem havia sido presos. Eles abrirão seus olhos e se voltarão das trevas para a luz,
e de poder de Satanás para o poder de Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados em ti. Referência bíblica: 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, Romanos capítulo 2, verso 4, Mateus capítulo 18, verso 18, Mateus capítulo 9, verso 38, Romanos capítulo 15, verso 21, 2 Timóteo capítulo 2, verso 26 e Atos 26, capítulo 18, verso 45. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.